Graças e paz, boa tarde. Estamos aqui em mais um dia. Hoje é dia 8 de abril de 2021, uma quinta-feira. E mais uma vez aqui ao vivo. Desconfortável a minha vontade, mas o Evangelho não é confortável. Ele é confronto, ele é mudança. E Deus, Ele sempre vai nos esticar. Estou um pouquinho atrasada porque houve um problema no Instagram. Eu precisei instalar de novo. Mas graças a Deus estamos aqui para a glória do Pai. Amém? E hoje Deus tem uma palavra no nosso coração. Uma palavra que mexeu comigo desde a semana passada. Porque Deus, Ele é assim, Ele sempre fala conosco. Ele não nos deixa sem uma palavra, Ele não nos deixa sem uma direção. Mas o texto, Ele me deu só hoje. De tudo que Ele estava ministrando no meu coração, o texto, Ele me deu só hoje. Um texto que, quando eu li, eu falei, meu Deus, tem tudo a ver. Porque Deus, Ele é assim, né? Ele é completo. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, se você consegue, se você está com a sua Bíblia aí, e pode abrir em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Essa palavra aqui, esse texto, ele encaixou perfeitamente naquilo que o Senhor estava construindo no meu coração. Desde a semana passada, o Espírito Santo ele começou a falar ao meu coração assim: observa algumas pessoas. Observa como que foi a construção dessas pessoas. E eu passei a observar, né? Há muito tempo, o Senhor, Ele me deu esse discernimento de enxergar além daquilo que a aparência mostra. Ele começou a me dar um entendimento da construção das pessoas. E eu observando, eu comecei a perceber que as pessoas, elas são muito mais do que elas parecem. Elas têm uma construção. E algumas pessoas específicas, elas têm uma construção muito grande. Tem pessoas que a gente olha para ela e ela tem uma história muito poderosa de sofrimento, de superação, de coisas que ela passou na vida dela, né? E ainda assim essas pessoas, a gente percebe que elas têm uma força, que elas têm uma estrutura, sabe? Você senta com essa pessoa, você começa a ouvir a história dela e você fala assim, nossa, como ela consegue? Apesar de tudo que ela já passou, como ela consegue ainda ser essa pessoa forte? Será que eu ia conseguir passar pelo que ela passou? Né? Inúmeras vezes eu conversei com pessoas e elas falaram assim comigo: na minha vida nada foi fácil. Tudo foi difícil. Você é assim? Você conhece alguém assim? Né? Pessoas que falam assim, não, olha, tudo pra mim foi difícil. Sabe o que parece?
Parece que essa pessoa, ela tem uma seta enorme, tipo uma flecha nela, um sinalizador, e que o inferno inteiro trabalha para tentar bater ela, para tentar impedir. O Espírito Santo ministrou no meu coração que tem pessoas escolhidas, pessoas que foram escolhidas antes mesmo de nascer, igual Jeremias, né? Antes que seus ossos fossem formados ali, eu te escolhi, eu te designei. Tem pessoas escolhidas. E parece que essas pessoas escolhidas, tudo trabalha contra ela. Tudo é difícil. Às vezes você tem na sua família, nossa, é tão fácil para o meu irmão, nossa, é tão fácil para minha prima, mas por que para mim é tudo um jeito mais difícil? Já falou isso? Já pensou isso? É isso que o Senhor estava ministrando no meu coração. Por que tem pessoas que elas têm um percurso mais penoso? E ele falou assim, porque escolhido precisa ser preparado. Porque Deus nos escolhe para um propósito, mas precisamos ser preparados para viver. Aí eu pensei em José. Gosto muito da história de José, porque ele era um menino muito comum, de uma família comum. Quem era José? José era o caçula de uma família grande, aquele que tinha a menor parte do bolo, sabe? Aquele caçula que ninguém dava nada. E um dia ele teve um sonho, que esse sonho era uma mudança de destino na vida dele. E ele chegou a compartilhar com os irmãos, com a família dele, aonde poucos ali deram atenção. Porque realmente o sonho de José era muito extraordinário. O chamado que Deus tem para nós, às vezes, aquele propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é muito extraordinário. Que você olha para a sua vida e as pessoas olham também e falam assim, não dá para acreditar. Foi isso que aconteceu. Só que Deus sabia o propósito que Ele tinha na vida de José. Deus sabia exatamente o propósito, só que José não estava pronto. E ali ele teve que ser preparado. E talvez você vá olhar para a história de José, é lindo ver o final. É lindo ver lá em Gênesis 42, quando está tudo lindo, está perfeito. Mas só que coloca o percurso da história de José. Coloca ali a trajetória dele. Tudo que ele passou, se coloca no lugar dele, na hora que ele foi ali, jogado naquela cisterna pelos próprios irmãos. Se coloca no lugar dele, na hora em que ele foi vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Está se identificando de quantas vezes você se frustrou com a sua própria família? Com aqueles que você esperava que iam te apoiar? Está se identificando? Os da casa, os que era para ser incentivadores, às vezes não entende. E ali, ele achando que tá bom, vamos superar. Já, entendeu? Vamos superar. Foi para a casa de Potifar, chegando lá na casa de Potifar, mais uma vez ele se decepcionou. Por quê? Porque ele fez tudo certo. Sabe aquela pessoa, não, eu vou fazer tudo certo. Eu tô andando com Deus, eu tô fazendo tudo certo, mas quando eu me levanto, eu tomo uma outra rasteira. E aí, de novo, mais uma traição, mais uma frustração, e ele foi acusado injustamente. E mais uma vez, quando ele achou que o sonho de Deus estava se cumprindo, ele foi levado para a prisão. Lá na prisão, ele fez tudo certo, mas ali ele foi esquecido. Cada processo na vida de José preparou ele. A gente não entende, às vezes, algumas coisas que a gente passa na nossa vida. Decepções com pessoas, frustrações com lugares, abandono muitas vezes. Nossa, nós vamos passar por muitas coisas. Muitas coisas vão vir. Muitas coisas fazem parte, porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Muitas coisas vêm nos apertando, como está nessa palavra aqui, vem nos cercando por todos os lados, nos
deixando por todos os lados. Só que, olha, essa palavra aqui, ela tem um título na minha Bíblia. O capítulo 4 está escrito assim: tesouros em vasos de barro. O vaso tinha que ser de barro. Porque o vaso de barro, ele é moldável. O vaso de barro, ele se deixa ser preparado. É isso que o Senhor está fazendo, Ele está preparando. Sabe por quê? Porque um dia ia vir uma crise muito grande no mundo. Um dia, José, ele ia ter que ser resposta para a família dele. Um dia, ele ia ser levantado para o propósito real de Deus. E ele tinha que estar preparado. E o preparo de José foi forjado exatamente nos processos que custou muito. Que custou muito. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que passaram por muitos processos. Talvez perderam filhos. Talvez foram injustiçadas. Talvez foram muitas situações abusadas. Eu não sei, eu sei que talvez você também, homem, passou por tanta luta, perdeu tantas coisas, passou por falências, por traições. Mas olha, Deus usou toda essa situação para moldar você, para preparar você, porque o propósito é agora. Deus, Ele está levantando a sua vida agora. Você para lutar pelo seu casamento. Você para lutar pelo seu filho. Você para lutar pela sua família. Você para ser resposta no cenário que você está incluído aí. Não sei qual é. Se você está talvez num hospital. Se você está talvez no seu trabalho com uma colega, com um colega de serviço. Eu não sei o local que você está inserido hoje. Mas você foi preparado para estar aí. Porque outra pessoa não ia dar conta dessa situação. Talvez aquela pessoa que ela não teve o histórico de superação, não teve o histórico de tantas coisas que você já venceu, ela não vai suportar. Os irmãos de José não suportaram, eles precisaram buscar socorro no Egito. E quem estava lá? José estava lá. Sabe por que José estava lá? Porque ele foi cumprir o propósito dele. Ele foi cumprir o propósito dele. Foi difícil, foi doído, mas ele estava no lugar certo. E você e eu, nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Na nossa bagagem, na nossa mochila espiritual, tem tudo que a gente precisa. As suas cicatrizes, essas cicatrizes aí, ó, que você já está curada, tem o que você precisa. Você sabe que o antídoto, ele só vem do veneno. Só quem já passou por uma situação tem a cura para ela. Você que já venceu, os gigantes que você já derrubou, você sabe como matar. Você sabe como ajudar. Você que já foi muito curada, você sabe como curar. Você que já foi muito amada, você sabe como amar. É isso que o Senhor está falando nesse dia. Não fique lamentando as suas dores. Mas eu já sofri muito. Sai desse lugar de vitimismo e começa a olhar para aquilo que o Senhor fez, para aquilo que Ele curou, para aquilo que Ele te libertou, para aquilo que Ele te restaurou. Sai do vitimismo. Porque minha vida nada é difícil. Nada dá certo sim. Você não é mais quem você era antes. Esses anos amadureceu muita gente, mas tem gente que, já nasceu no processo. Tem gente que já nasceu no processo. Tem gente que desde o ventre já venceu. Quantas pessoas que você conhece, eu conheço, que precisou lutar pela vida desde cedo e está aqui hoje. Talvez pela medicina você não estaria aqui, mas o Senhor fala, não, você está aqui sim, porque eu te moldei para ser um vaso que vai carregar tesouros inestimáveis. Mesmo que para isso você tenha que ser espremida, mesmo que você tenha que ser por todos os lados, atribulada, não tem problema,
Não tem nenhum problema, mas só que saiba de uma coisa. Você pode estar passando por tudo isso, mas eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Eu fico lembrando da minha história. Como Deus cuidou de mim. Olha para sua história. Talvez você nem sabia que era Deus, mas Ele sempre colocou pessoas no seu caminho. Você nunca esteve só. Nos momentos mais difíceis, o Senhor sempre esteve com você. Nem que Ele usou uma pessoa, nem que Ele usou uma situação, Ele estava com você, porque é isso que Ele está falando. Em tudo nós somos atribulados, mas olha, não angustiados. Porque a angústia representa que nós não temos ninguém, nós temos. Você tem. Você tem um Deus que está cuidando de você. Você tem aquele que está na sua história desde o início, porque você foi escolhido. E está sendo preparado para esse tempo. E o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele trouxe uma revelação no meu espírito nessa semana. Ele falou assim, olha, mas existe um grupo de pessoas que já está preparado. Que dentro dele já tem tudo que ele precisa. Ele já tem tudo que precisa. Só que ele não se move. Ele tem tudo o que precisa, mas ele não consegue avançar por causa de um espírito de intimidação. O Espírito Santo, ele falou muito, eles já estão preparados, porém estão travados por causa desse espírito de intimidação que tem rondado esse tempo e não tem deixado aqueles Josés se levantar para esse tempo de crise. E esse espírito de intimidação, ele atua muito nos medos, naqueles traumas, naquelas áreas que você passou. Eu passei muitos traumas, você também deve ter passado. Só que ele coloca a tua visão limitada apenas naquela situação, não coloca na cura. É a mesma coisa, uma pessoa que ela passou por uma enfermidade, ela passou pela enfermidade, só que ela precisou tomar uma injeção. Ela precisou de uma injeção, mas a enfermidade era muito grande, só que a injeção também dói. E a pessoa, ela ficou paralisada na injeção. Deus está falando aqui que Ele está nos despertando para sair desse lugar de intimidação. Esse espírito de intimidação, ele não deixa você enxergar quem você é hoje. Ele não deixa você enxergar o seu tamanho espiritual, porque a cada guerra que você venceu, você cresceu. Esse espírito de intimidação não deixa você ver o que você tem dentro. É a mesma coisa, você tem asas para voar, mas tem medo de pular o barranco. Deus está falando assim, hoje você tem asas para voar. Hoje você foi equipada. Em Apocalipse 12, existe uma parte ali que fala da mulher e o dragão. Não vou me ater a todas as revelações, mas uma coisa eu quero falar apenas. A mulher, toda vez que ela precisou ser protegida, ela era protegida no deserto. E na segunda vez que ela foi para o deserto, sim, o Espírito do Senhor levava ele para o deserto. Na segunda vez ela saía com asas. É isso que Deus está falando. Os processos que você passa na sua vida, elas te dão autoridade. Elas te dão asas. Elas te dão lugares de acesso. Porque é isso que o Senhor, Ele está falando para nós hoje. José, eu te formei. Você teve que passar por muitos traumas, você teve que ir para a cisterna, você teve que ir para a prisão, você passou por muitas situações, mas só que eu estava ali com você. E você não é mais aquele menino José com a sua capa colorida, não, agora você é aquele José preparado para esse tempo de crise, para governar. Você é o José com toda a autoridade que eu estou estabelecendo para a sua vida, para você governar. Sai da intimidação. Sai dessa caverna do medo. Você sabe que para mim estar aqui é um desafio muito grande, porque não é o meu jeito. Eu no segundo ano, eu fiz xixi na sala porque eu não tinha coragem de pedir para a professora deixar-me no banheiro.
Eu na 4ª série, eu tinha tanta vergonha de ler em público, que a professora ela não teve paciência comigo. Eu era boa aluna, mas na hora da leitura, eu travava. E aí a professora falava assim para uma amiguinha, vai lá, fica pertinho dela, vê se ela lê bem, vê se ela sabe ler pelo menos. Olha a situação. Humanamente falando, eu não poderia estar aqui hoje. E só Deus sabe os gigantes que eu tive que vencer. Mas uma coisa o Senhor me deu hoje. Ele falou assim, olha, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Sabe, hoje eu tenho uma Bíblia que ela é de estudo. Ela tem até dicionário. E ontem eu já sabia, a palavra já estava um pouco pronta. Eu já sabia que hoje... E aí eu entrei numa crise e falei, mas Senhor, eu não sou adequada. E aí eu fui abrir a Bíblia, mas ela abriu... Sabe quando você põe a Bíblia que ela abre? Ela abriu num dicionário. E adivinha a palavra que estava lá? Estava explicando sobre coragem e esforço. Deus, Ele não perde ninguém. Você imagina se José tivesse tido medo de encontrar Faraó naquele dia. E ele falava assim, eu lá, e se eu falar alguma besteira, ele vai mandar me matar? Ele não teve medo. Ou eu acredito que teve, mas ele venceu o medo pela coragem de obedecer. Eu estou aqui na coragem da obediência, que é muito maior do que o medo. A coragem da obediência. E eu sei que o Senhor, Ele está falando ao seu coração também. Tenha coragem para obedecer, porque tem muito tesouro aí. São vasos de barro? Vasos de barro. Vasos de barro que foram forjados. Você sabe como se faz um vaso? Ele é um processo muito, muito, muito longo. O barro não é qualquer um, é um barro específico. Depois ele tem que ser amassado, depois ele tem que ser moldado, depois ele tem que ser remodelado, moldado, depois ele tem que ir secar no calor, depois ele tem que ir assar no forno. Então não é fácil. Até chegar a um vaso, ele passou por um processo, mas é isso mesmo, é um vaso. Você é um vaso. Você é escolhida. Você foi escolhida e está sendo preparada para que nesse tempo você se levante como uma resposta. Ai, olha ao seu redor. Quantas pessoas você vê? É muita situação, é muito choro, é muita dor. As pessoas precisam de esperança. Você é a esperança. Você é a resposta. Quando os irmãos de José chegaram lá, eles estavam batendo na última porta. A última porta. Você pode ser essa última porta. A porta que leva até Jesus. Você é a última porta. Então se levante hoje em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Vença esse espírito de intimidação. Você foi chamada e equipada, preparada, treinada para esse tempo em nome de Jesus. Que Deus te levante para a glória dele, no meio da sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não é fácil, mas o Senhor está com você. Amém? Não desista. Seja onde for que você estiver, no cenário que você estiver, você está no lugar certo. Não esqueça disso. Você está no lugar certo para ser resposta para esse tempo. É esse tempo mesmo que o Senhor te levantou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você que pode orar comigo. Apresentar algumas pessoas. Se você tiver alguma pessoa aí que você queira apresentar, coloca ela aí. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor. Que o seu rugido venha bradar o nosso coração nessa tarde. Que nós venhamos sair desse lugar, Senhor, de intimidação, de medo. Esse lugar de vitimismo, em nome de Jesus, Pai. Esse lugar das feridas, não. Nós estamos aonde o Senhor nos colocou para ser uma bênção. E tudo cooperou, Senhor, para que nós estivéssemos aqui.
Não podemos mudar o nosso passado, mas o passado nos mudou, nos moldou e nos colocou neste lugar. Nossas costas, Senhor, são mais grossas. Nossa resistência, Senhor, é maior, porque a nossa raiz precisou ser mais aprofundada. E hoje nós queremos ser, Senhor, como uma árvore frondosa, que tem sombras para abrigar muito, Senhor, que serve de comida, de abrigo e de proteção, que serve, Senhor, para muitos, porque do Senhor nós nascemos. Assim como o Senhor forjou o vaso, nós também fomos preparados para esse tempo. Então, Senhor, nos usa, Senhor, no lugar onde a gente está inserido. Nos coloca no lugar certo, seja na nossa família, no meio onde a gente está, na nossa cidade. E nos faz, Senhor, entender os propósitos. Pai, nós intercedemos aqui por cada pessoa que está nos hospitais, Senhor. Cada pessoa que está ali. Nós sabemos que apesar das notícias, que apesar das situações que nós estamos enxergando com os nossos olhos, o Senhor já começou a mudar esse quadro no nosso Brasil. Sim, meu Deus, porque há também um grande aumento de recuperados dessa doença. Há também, Senhor, um declínio de infectados. E antes que este mês acabe, Senhor, há muitas mortes irão ser praticamente zeradas nas cidades, nos municípios. Senhor, eu profetizo vida. Profetizo que o Senhor vai nas UTIs, Senhor. Visita, Senhor, aquelas senhoras que estão lá. Visita os senhores, visita os jovens, Senhor, aqueles que estão entubados, que só um milagre tira de lá. E é um milagre que nós clamamos, Pai. Nós clamamos para que haja um milagre mesmo. Nós clamamos para que haja, Senhor, uma intervenção das suas mãos ali, em nome de Jesus. Também pedimos a tua proteção, Senhor, dos nossos ouvidos, das nossas emoções, porque muitos estão fragilizados neste dia, porque eles não conseguem discernir a voz que vem do Senhor. Eu te peço, Pai, fortaleça os cansados. Fortaleça, Senhor, os médicos, a equipe médica, Senhor, aqueles que estão à frente da nação, os governantes. Senhor, eu oro pelos municípios, para que o Senhor venha dar discernimento, direção para tudo. Deus, eu oro pelas mães, pelos pais, por cada filho, Senhor, que está sendo apresentado aqui, filhos que só o Senhor pode curar. Em nome de Jesus, Pai. Também aquelas enfermidades que não é Covid, que só o Senhor pode pôr a mão. Senhor, põe a mão. Visita aquele filho, Senhor, que está nas drogas. Ele não é um drogado. Ele está nas drogas. E nós sabemos que só o Senhor pode resgatar. Visita aquele marido, Senhor, que se perdeu, que está, Senhor, perdido nas suas emoções, saindo de casa muitas vezes por causa de uma situação de fora. Pai, dá força a essa mulher. Não deixa essa mulher desistir. Não deixa, Senhor, esses filhos se perderem. Eu oro por cada casa, por cada família. Eu oro por provisão, Senhor. Levanta mantenedores, portas abertas. Senhor, haja emprego. Eu sei que é contra toda a situação do momento, mas traz prosperidade, Senhor, aqueles que têm um coração generoso. Abre portas, Pai, levanta mantenedores, levanta homens e mulheres generosos nesse tempo. Senhor, prospera empresários que têm um coração generoso, para que eles possam ser emprego. Deus, na época da crise, o Egito tinha comida, Senhor. Levanta comida nos lugares mais improváveis, nos lugares que a gente nem imagina, Pai, mas levanta a provisão, porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona, Pai, nunca desamparados, nunca angustiados, nunca destruídos, nunca, e aonde a gente vai, a gente leva toda a glória do Senhor, toda a presença do Senhor, nas nossas cicatrizes, na nossa superação, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos preparou para este tempo, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Deus te chamou para esse tempo. Você é escolhido e preparado. Então vai naquilo que Deus te chamou. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpa pelo atraso. Que o Senhor enche teu coração nesse dia, traga esperança, te levante, que o rugido do leão brade no teu coração e você saia das cavernas do medo. Saia das cavernas do medo. Viva o que Deus tem para sua vida, em nome de Jesus. Deus te chamou e Ele te equipou. Tem muita coisa em você, não guarde, mas seja bênção. Abra as portas dos seus celeiros para alimentar aqueles que têm fome. Amém? Espero que quinta-feira que vem a gente esteja aqui também, tá? Essa live vai ficar salva. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?